Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam bem-vindos ao canal Pra Vencer. Eu sou o professor Alexandre Lima, estou gravando uma série de vídeos intitulada Resolva em até 3 minutos. No nosso vídeo de hoje, eu resolvi fazer uma homenagem a um grande escritor brasileiro, chamado Júlio César de Mello e Souza. Bom, Júlio César foi bastante expressivo em sua obra literária. Ele escreveu cerca de 120 livros e dentre esses 120 livros, 51 eram livros que falavam sobre matemática. Histórias, contos, sobre matemática que são super interessantes. Ele passou cerca de 7 anos de sua vida estudando a cultura e a língua árabe, para justamente escrever contos árabes. Depois que ele escreveu o seu primeiro livro, de natureza árabe, contos árabes, ele pensou o seguinte: poxa, imagina eu lançar um livro com contos árabes e na capa do livro vir escrito o nome do autor, Júlio César de Mello e Souza. Isso não vai colar muito bem. E aí ele teve uma brilhante ideia. Ele teve a ideia de inventar um pseudônimo. E aí ele criou um pseudônimo Malbataan. Muita gente já ouviu falar, certamente você já deve ter ouvido falar desse nome, Malbataan. Da onde ele tirou esse nome, Esse sobrenome Taan é um sobrenome de uma aluna que ele tinha, A palavra Malbataan, o nome Malbataan, significa o moleiro de Malba. Moleiro no sentido daquele que prepara o trigo, A tradução de moleiro é aquele que prepara o trigo, tá? Então ele adotou esse pseudônimo, que é um nome árabe, para colocar na capa do seu primeiro livro. E aí, em seguida, ele foi lançando vários livros de natureza árabe, O nome Malbataan ficou tão famoso, tão conhecido, que as pessoas não conseguiam mais identificar que era a mesma pessoa. Achavam que Júlio César era uma pessoa e Malbataan era outra. Ele ficou tão famoso que o presidente da República da época, Getúlio Vargas, autorizou que ele recebesse uma carteira de identidade com o nome Malbataan. Júlio César ele foi tão expressivo em sua obra literária que o dia de seu nascimento, 6 de maio, foi decretado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro como o Dia da Matemática, ou o Dia do Matemático. E, em homenagem a esse grande autor, eu tirei a nossa história de hoje da série de vídeos Resolva em até 3 minutos. Essa história eu tirei especificamente de um livro chamado O Homem que Calculava. Nesse livro, O Homem que Calculava, que eu inclusive indico para todos vocês, esse livro me estimulou a gostar da matemática quando eu era jovem. O livro O Homem que Calculava conta a saga de um matemático chamado Beremiz. E aí conta a história dele passando pelo deserto, e aí vários episódios vão acontecendo e ele vai tentando resolver os problemas, tá? Então eu selecionei uma das histórias do livro O Homem que Calculava, que é intitulada O Problema dos 35 Camelos, ok? Então, esse é o nosso problema de hoje, o problema dos 35 camelos. Esse problema diz o seguinte: Beremiz e seu amigo viajavam em um único camelo pelo deserto. Chegaram a um oásis, onde 3 irmãos brigavam para dividir 35 camelos deixados como herança. Beremiz pediu licença para tentar resolver o problema. O falecido pai dos rapazes havia deixado 35 camelos para dividir para os 3, de modo que o primeiro ficasse com a metade, o segundo com 1/3 e o caçula com 1/9. A discórdia se estabelecera pela impossibilidade de se retirar a metade de 35, que seria 17,5 camelos, bem como 1/3 e 1/9. Beremiz misturou seu próprio camelo com os 35, ficando com 36. Deu metade para o primeiro, que recebendo 18 ao invés de 17,5, retirou-se muito satisfeito. Deu 1/3 para o segundo, que com 12 saiu ganhando. Finalmente deu 1/9 para o caçula, que com 4 camelos também ficou muito satisfeito. Os 3 se retiraram com seus 34 camelos, sobrando 2,
um para Beremis e outro para o companheiro de viagem. Então vamos lá, agora com a nossa tela, eu vou te explicar mais uma vez. Então o que aconteceu? Beremis chegou no camelo com seu amigo e aí detectou que tinham 3 homens, 3 irmãos discutindo por conta de uma herança que o pai havia deixado de 35 camelos. O grande problema qual era? O problema era o seguinte, o primeiro irmão iria ganhar metade da herança, de acordo com o testamento deixado pelo pai, o segundo irmão 1/3 e o terceiro irmão 1/9 da herança. E o problema todo estava no seguinte, que a metade de 35 é quanto? 17,5. Não teria como ele receber 17 camelos e meio, percebeu? Segundo irmão receberia 1/3, 1/3 de 35 dá 11,666. Dá uma dízima periódica, né? Não tem como pegar uma fração de camelo. E, da mesma maneira, o terceiro irmão iria ganhar 1/9 de 35, isto é, 3,8. E aí Beremis, o homem que calculava, teve a seguinte ideia, eu vou dar o nosso camelo para juntar ao de vocês, ok? Show de bola? Então ele foi lá e deu o camelo dele, eles ficaram assim com 36 camelos. Na verdade, esse camelo que ele deu não era nem dele, era do amigo, porque, de acordo com a história que é contada no livro, ele estava pegando uma carona com o amigo, no camelo do amigo. Então ele pegou o camelo do amigo e juntou a herança. E aí eles ficaram com 36 camelos, show? E aí o que aconteceu? A partilha ficou legal, porque olha só, o primeiro irmão iria receber a metade de 36, e a metade de 36 é 18. Ficou na vantagem? Ficou. Ficou com meio camelo a mais, percebeu? O segundo ficou com 1/3 de 36, quanto? 12. E o terceiro, 1/9 de 36, 4. Então, o primeiro, que ia ganhar 17,5, ganhou 18. O segundo, 11,6, ganhou 12. E o terceiro ia ganhar 3,8 camelos e ganhou 4. O que aconteceu? Todo mundo ficou super feliz, porque todos saíram na vantagem. E aí Beremis falou assim, então vamos somar agora quantos camelos deram no total? E aí ele somou 18 mais 12 mais 4, ó, 18 mais 12, 30. 30 mais 4, 34 camelos. Como eram 36 camelos, o que aconteceu? Sobraram 2. E aí ele pegou os 2, devolveu o camelo do amigo e ficou com o camelo para ele. Então é isso, eu quero que você descubra que mágica foi essa que Beremis fez. E para desvendar esse mistério, você já sabe, você tem até 3 minutos.
E aí, conseguiu desvendar o mistério dos 35 camelos? Vamos à explicação? Bom, Beremiz, como um sábio matemático, percebeu o seguinte, que a herança deixada pelo pai não dava um inteiro. Ele percebeu que se somasse essas três frações, 1/2 mais 1/3 mais 1/9, não dava um inteiro. Vamos fazer essa soma para ver quanto é que dá? Como é que eu faço para somar fração? Eu venho aqui, tiro o MMC dos denominadores, né? O MMC de 2, 3 e 9 vai dar 18. 18 vai ser o denominador da fração gerada por aquela soma ali. E aí a gente divide o resultado do MMC pelos denominadores antigos. 18 dividido por 2, 9. 18 dividido por 3, 6. 18 dividido por 9, 2. E aí a gente multiplica lá em cima. Lembra da continha da tia? 9 vezes 1, 9, mais 6 vezes 1, 6, mais 2 vezes 1, 2. 9 mais 6, 15. 15 mais 2, 17 18avos. Foi essa a grande sacada de Beremiz. Ele viu que dava 17 18avos, não dava um inteiro. Professor, o que significa 17 18avos? Olha para cá. Imagina que a herança tenha sido dividida em 18 partes. E o pai só doou para os filhos 17 partes das 18. Percebeu? Então Beremiz, como era sábio matemático, ele percebeu que estava havendo uma sobra na herança. Só pelo fato dele ter somado aquelas frações ali. Quanto que sobrou? Sobrou um quadradinho desse aqui, tá vendo? Sobrou 1 de 18, né? Se ele deu 17 de 18, sobrou 1 de 18. Então ele viu que tinha uma sobra de 1 18avos. E ele viu que 1 18avos de 36, quanto que é? 36 dividido por 18, que dá quanto? 2. Então ele detectou que se ele desse o camelo dele, no final sobrariam 2 camelos. E aí foi o que aconteceu. Todo mundo ficou feliz, né? E no final ele ficou com o camelo e devolveu o camelo do seu amigo. Então não houve milagre nenhum, simplesmente, né? O fato está nessa situação da fração não ter dado um inteiro. Tinha menos do que um inteiro, então tinha sobra. Então é isso. Essa foi uma das histórias, né, do livro O Homem que Calculava, que, como eu falei, é um livro que eu indico para você e para toda a sua família. O objetivo dessa série de vídeos é o seu sucesso. Estaremos juntos nesta caminhada. Se você gostou, deixe aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo. Um super beijo e até o nosso próximo vídeo.